Hoje o nosso papo é sobre uma pequena máquina de gerar dinheiro que muito provavelmente está aí desligada na sua carteira de investimentos. É uma ótima analogia. É uma ferramenta que já vem instalada, não custa nada para ativar, mas que muita gente nem sabe que existe. A ideia aqui é a gente encontrar o botão de ligar dessa máquina. Exato. E essa máquina é o aluguel de ativos. É basicamente colocar as suas ações, que já estão lá, para trabalhar um pouquinho mais. Gerar uma renda extra. Uma otimização silenciosa, então. Perfeito. Uma otimização que não exige esforço nenhum, mas que, como a gente vai ver, faz uma diferença, uma diferença brutal no longo prazo. Então é isso. A nossa conversa aqui é para destrinchar esse mecanismo. O que é exatamente o aluguel de ações, por que alguém faria isso, quais são os riscos, se é que eles existem. Que é a grande dúvida, né? Sempre. E o mais importante, qual o tamanho do impacto que essa renda dos centavos pode ter no patrimônio depois de, 20 ou 30 anos. O impacto é muito maior do que as pessoas imaginam. É um daqueles segredos do mercado que, quando você entende, sabe. Você nunca mais olha para sua carteira do mesmo jeito. Ok, então vamos do começo. A ideia de alugar uma ação soa meio estranha. Como é que funciona isso na prática? Então, a lógica é a mesma de alugar qualquer outra coisa. Você, que é a dona do ativo, o que a gente chama de doadora, Certo. você empresta suas ações para outra pessoa, que é o tomador. E em troca, claro, você recebe uma taxa. Um aluguel. E essa taxa é grande? Não, ela é pequena, geralmente uma porcentagem anual. Em nossos estudos, vimos que uma empresa como a Taesa, por exemplo, pode ter uma taxa de aluguel de algo em torno de 0,9% ao ano. Ok, 0,9% ao ano. Mas a grande questão para mim é, por quê? Por que alguém pagaria para pegar emprestado um ativo que é, no fundo, só um pedacinho de uma empresa? Aí que está o pulo do gato. A resposta é pura especulação. A pessoa está apostando contra a ação, é isso? Exatamente. O tomador, em 99% dos casos, é um especulador que acredita que o preço daquela ação específica vai cair. É a famosa operação vendida, ou short selling, como o pessoal do mercado gosta de falar. Vamos deixar isso bem prático. Usando esse exemplo da Taesa que você deu, digamos que a ação esteja custando R$ 45. O especulador olha e pensa, tá caro, isso vai cair. O que ele faz? Bom, como ele não tem as ações, o primeiro passo é alugar de alguém que tenha. De você, por exemplo. Vamos supor que ele alugue 10 ações. Ok. Assim que o contrato fecha, ele pega essas 10 ações emprestadas e, na mesma hora, ele vende no mercado. Vende pelos R$ 45. Entendi. Então, nesse momento, ele tem R$ 450 no bolso, mas ele tem uma dívida comigo. Uma dívida de 10 ações da Taesa. Perfeito, você resumiu a operação. Ele está devendo ações, não dinheiro. O objetivo dele é recomprar essas mesmas 10 ações por um preço menor no futuro. E aí ele torce para a previsão dele dar certo. Exato. Digamos que semanas depois, a cotação da Taesa realmente cai. Cai para R$ 42. Agora ele pode ir lá no mercado, usar uma parte daqueles R$ 450 e comprar as 10 ações por R$ 420. Isso. Ele recompra por 420, te devolve as 10 ações e o que sobra no bolso dele. Um lucro de R$ 30. Menos a taxinha do aluguel que ele me pagou. Exatamente. Ele lucrou com a queda do preço. Faz todo sentido. Então, esses especuladores procuram ações com mais turbulência, né? Ações voláteis como Petrobras ou Magazine Luiza devem ser um prato cheio. É a analogia perfeita. A demanda por aluguel está ligada à expectativa de volatilidade. Por isso que ativos mais estáveis, como a maioria dos fundos imobiliários, quase não têm aluguel. Ninguém se interessa em especular com eles. Tá. Entendi a lógica do especulador. E para ele, o risco é claro. Se a ação subir em vez de cair, o prejuízo é enorme. Mas agora vamos para o meu lado, o do investidor que está quieto. A primeira coisa que acende na minha cabeça é a luz de alerta. Qual o risco disso para mim? Essa é a principal barreira, o medo. O pensamento imediato é: e se o especulador quebrar? E se ele não me devolver minhas ações? Isso. O medo do calote. Eu empresto minhas ações e a pessoa some. Eu perco meu patrimônio? E a resposta, felizmente, é não. E é aqui que a estrutura do nosso mercado se mostra muito robusta. Como assim? Toda essa operação não é feita, direto entre você e o especulador.
Ela é intermediada e, o mais importante, garantida pela B3. Peraí, a B3. Isso. A nossa bolsa de valores, ela garante? Ela mesma. Ela atua como contraparte central garantidora. Isso significa que, se o tomador der um calote, O que acontece? a própria B3 vai ao mercado, recompra os ativos e devolve para você. O risco dele é, na prática, neutralizado pela bolsa. Para o doador, o risco de calote é zero. Uau! Isso muda tudo. É um nível de segurança que eu, sinceramente, não imaginava. Mas e as outras coisas? E os dividendos? Digamos que a Taesa pague dividendos enquanto minhas ações estão alugadas. Quem recebe? Ótima pergunta. É a segunda dúvida mais comum. E a resposta é: o dinheiro continua sendo seu. Todos os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, tudo continua pertencendo a você, a dona original da ação. Ah, então o dinheiro cai na minha conta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A única diferença é técnica, é o nome que aparece no extrato. Não vai entrar como dividendo, mas sim como reembolso de provento. Mas o valor é o mesmo. O valor bruto e líquido é exatamente o mesmo. No fim do dia, o dinheiro está no seu bolso. O único inconveniente prático, e nem chega a ser um risco, é se você quiser transferir suas ações para outra corretora. Aí você precisa encerrar os contratos de aluguel antes. O que leva umas 48 horas, pelo que vi. Exatamente. Fora isso, é só benefício. Ok, então o risco é praticamente nulo. Isso nos leva à parte que interessa, o retorno. Porque assim, eu já vi extratos dessas operações e os valores são de rir. Coisa de R$1,50, às vezes 14 centavos. Sim, são valores pequenos. É muito fácil olhar para isso e pensar, não vou me preocupar com essa trabalheira por causa de moedas. E esse é o pensamento que impede muita gente de construir riqueza, sabe? É olhar para o tijolo e não conseguir enxergar a casa. Quando eu ativei isso a primeira vez, anos atrás, e vi um crédito de 20 centavos, eu pensei a mesma coisa. Que piada. E o que te fez mudar de ideia? Eu peguei uma planilha, projetei o que aqueles 20 centavos, somados a todos os outros que viriam, representariam em 30 anos com juros compostos. Ali a ficha caiu de verdade. É uma mudança de mentalidade, né? De parar de desprezar os centavos. Totalmente. Não se trata do que você ganha hoje, mas do poder de acumulação disso ao longo de décadas. É um dinheiro que entra sem você fazer nada, com risco zero. Vamos colocar números nisso? Porque é aí que a coisa fica impressionante. As fontes que a gente analisou trazem uma simulação muito poderosa. Um patrimônio de, digamos, R$716 mil. Certo. Rendendo 10% ao ano, o que já é ótimo. Em 32 anos ele se transforma em 15,1 milhões de reais. Um resultado fantástico, fruto de disciplina e tempo. Agora vamos ligar a máquina do aluguel. Vamos adicionar um retorno extra minúsculo de só 0,05% ao ano vindo desses aluguéis. Uma taxa super conservadora. Bem conservadora mesmo. Com essa pequena adição, o montante final depois dos mesmos 32 anos não é mais 15,1 milhões. Ele sobe para 15,3 milhões de reais. Espera, é uma diferença de mais de R$200 mil. 200 mil reais. R$200 mil que nasceram do nada, de centavos que foram pingando na conta e sendo reinvestidos. É o suficiente para comprar um belo apartamento gerado passivamente. E como você disse, 0,05% é conservador. Há ativos com mais demanda. A análise que vimos sobre o ETF IVVB11, por exemplo, mostrou uma taxa de 0,14% só com aluguel. Exato. E se a gente refaz aquela mesma simulação usando essa taxa de 0,14%, o resultado fica ainda mais absurdo. Quanto dá? A diferença no patrimônio final em 32 anos salta para mais de R$600 mil. 600 mil reais a mais? 600 mil. É a prova matemática de que nenhuma fração de porcentagem pode ser desprezada no universo dos juros compostos. É incrível. Risco zero, esforço zero e um potencial de ganho de mais de R$500 mil no longo prazo. A pergunta que fica é: como eu faço isso na prática? Parece algo complexo. E essa é a melhor parte. Hoje em dia, é ridiculamente simples. É mesmo? A grande maioria das corretoras oferece um serviço chamado custódia remunerada, ou algo com o nome parecido. Ao ativar essa função, você basicamente autoriza a corretora a alugar seus ativos de forma automática. Então eu não preciso fazer nada. Eu só aperto um botão
E a corretora cuida de tudo. Exatamente. A corretora funciona como uma grande intermediária. Ela acha os interessados, formaliza os contratos, garante o recebimento e repassa os valores para sua conta, já descontando uma comissão pelo serviço, claro. E essa comissão costuma ser alta? Geralmente fica entre 30% e 50% do valor do aluguel, o que é justo, dado que eles fazem todo o trabalho e eliminam a complexidade para você. E na prática, quando eu ativo a custódia remunerada, eu posso escolher quais ativos eu quero alugar? Ou é um pacote fechado, tipo tudo ou nada? O padrão da maioria é um serviço tudo ou nada. Você ativa e todos os seus ativos alugáveis ficam disponíveis. Mas algumas plataformas mais robustas permitem sim que o investidor personalize. Vale a pena verificar as regras da sua corretora. Outra dúvida. Se uma ação minha está alugada e eu decido vender, eu posso? Ou ela fica travada? Pode vender a qualquer momento. A liquidez é a mesma. Se você dá uma ordem de venda, a corretora e a B3 se encarregam de encerrar o contrato de aluguel para liquidar sua venda. Você nem percebe. Então, recapitulando, o processo é basicamente encontrar essa opção, que deve ficar lá nos menus de renda variável ou serviços da corretora, e ativar com um clique. Perfeito. É uma daquelas raras situações no mundo dos investimentos onde o ganho é real, o risco é praticamente inexistente e o esforço é mínimo. É quase uma obrigação para o investidor de longo prazo. Essa conversa toda me faz pensar naquela famosa parábola dos talentos. A ideia de que você precisa ser fiel no pouco para poder gerenciar o muito. Exatamente esse o princípio. A mentalidade de quem constrói um grande patrimônio não é a de quem busca a grande tacada, mas a de quem valoriza cada centavo, cada otimização, cada 0,05%. Entender que o castelo de 15 milhões é construído com os tijolos de 14 centavos. Exatamente. Desprezar esses pequenos ganhos é, na essência, sabotar o próprio futuro financeiro. O que nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. Se o risco é nulo, o processo é simples e o benefício no longo prazo é tão evidente, por que tantos investidores ainda deixam essa máquina de dinheiro desligada? É a grande questão. Será que é só falta de conhecimento? Ou será que é uma inércia, uma aversão a mexer em qualquer configuração? Ou, e essa eu acho a mais interessante, será que existe um desconforto psicológico? Como assim? A ideia de saber que as ações daquela empresa em que você acredita, que você investiu, estão sendo usadas por outra pessoa para apostar justamente contra ela? Será que essa dissonância cognitiva impede as pessoas de apertarem o botão? Esse é um resumo rápido sobre como funciona o aluguel de ações. Basicamente, é uma estratégia para você fazer os ativos que já tem na carteira gerarem uma renda extra de um jeito seguro e com pouquíssimo esforço. Primeiro, o que é isso na prática? Pensa como se fosse alugar um imóvel. Você empresta suas ações para outra pessoa, que a gente chama de tomador, e você recebe uma taxa por isso. Geralmente essa pessoa está apostando que o preço da ação vai cair. O plano dela é vender sua ação por um preço alto, recomprar mais barato e lucrar com a diferença antes de te devolver o ativo. Segundo, e quais são os riscos para você? Olha, para quem empresta as ações, o risco é praticamente zero. A operação toda é intermediada e garantida pela B3, a nossa bolsa de valores. Se o tomador não devolvesse os ativos, a B3 garante que você os receba de volta. E você continua com todos os seus direitos, como receber dividendos, tá? Tudo normal. E finalmente, como você ganha com isso? A taxa que você recebe pelo aluguel, mesmo que pareça pequena, ajuda a aumentar a rentabilidade da sua carteira. E no longo prazo, sabe? Esse ganho extra, somado ao efeito dos juros compostos, pode fazer uma bela diferença no seu patrimônio. Para começar, é bem simples. Basta ativar o serviço de custódia remunerada na sua corretora. Normalmente, isso leva só alguns cliques. Em resumo, o aluguel de ações é uma forma inteligente de colocar seus investimentos para trabalhar ainda mais para você, sem adicionar riscos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Esse é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.